Glória a Deus. Voltando aqui, 1 Samuel capítulo 1, a partir também do verso 1. Vocês deixaram aberto aí? Acompanham comigo essa leitura dizendo assim, ó. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Pula aí para o capítulo 3, verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: o Senhor me chamou. E ele disse: eu não te chamei, volte-se e deite-se. Até aqui, feche os seus olhos e me permita orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa tarde, por esta palavra. Oramos para que os nossos ouvidos possam ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desse texto. Fale ao nosso coração de uma maneira sobrenatural. É o que pedimos através do auxílio do Teu Santo Espírito, que habita em nós nesta tarde, para a glória do Seu nome. Amém. Meus irmãos, nós temos um relato bíblico que transcende gerações. Jesus dizendo aos saduceus que não cria na ressurreição, que é diferente dos fariseus, que cria na ressurreição, mas não cria que Cristo tinha o poder da vida e da morte. Os saduceus, tentando arguir Jesus em uma certa ocasião, contou uma história para Jesus e disse assim: Jesus, conforme a lei de Moisés, quando uma mulher casada perde o seu marido sem deixar filho, a lei de Moisés, mosaica, diz que o próximo ou o irmão mais velho deste marido, o cunhado, deve assumi-la para preservar a sua posteridade ou a sua genealogia. Sendo assim, Jesus, havia uma mulher que se casou, não teve filhos, o marido morreu, veio o irmão mais velho, se casou, este também morreu, veio o terceiro, se casou com ela, morreu, e assim se sucedeu com 5 irmãos. Jesus, chegando no céu, qual desses será o seu marido? Eu fico imaginando os saduceus esperando Jesus, preocupado em sair dessa sinuca de bico. Ele respondeu para os saduceus assim: vocês não conhecem o texto sagrado e nem o que diz as escrituras. Vocês não sabem que o casamento é apenas para a vida terrena, porque no céu eles não se casarão e muito menos se darão em casamento.
logo eu não responderei a vocês, porque vocês também não ouviram que Deus, falando com homens, disse: Ele é Deus de vivo e não de homens mortos. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então nós precisamos entender que ao longo dessa narrativa bíblica, Deus, Ele transcende as gerações. O legado é o que é transferido de geração em geração. Bons legados ou legados ruins. Quando o povo estava no Egito, eles já não mais estavam transmitindo ou profetizando ou anunciando Deus Todo-Poderoso. Logo, um dos faraós que assumiu o domínio já não mais conhecia o Deus dos israelitas. O legado não foi transferido da maneira como deveria ser. Quando nós olhamos para a nossa geração perdida, fumando pendrive, que agora ninguém fuma mais cigarro, agora tem um negocinho desse tamanhozinho assim, ó, que eles acham bonitinho ficar fumando, trocando a ordem natural do sexo, aquilo que Deus estabeleceu lá no início, como diz a palavra, macho e fêmea. Hoje nós vemos a nossa geração violando todos os valores possíveis. Já não existe mais aquilo que chamamos de absoluto dentro das cátedras ou dentro dessas pseudos filosofias espalhadas ou chamadas de faculdade, que inclusive foi criada pelos primeiros cristãos. A ciência, junto da filosofia, em grande parte tenta refutar a existência de um Deus absoluto. Logo, se Deus não existe, não existe verdade absoluta. Então, se a verdade não é absoluta, você tem que relativizar tudo. Já não existe macho e fêmea, certo e errado. Tudo depende se te faz feliz, se você se sente bem. E nós vamos transferindo essas inverdades de geração a geração. Ao invés do filho do crente ser cada vez mais crente, o filho do crente vai sendo cada vez mais ímpio. Ao invés do crente, quanto mais velho fica, mais maduro e parecido com Jesus ele deveria se tornar. Quanto mais tempo de igreja o crente tem, mais ressequido vai ficando o seu coração. Então nós temos um grande problema com a geração passada e a geração presente, e a geração futura haverá de experimentar problemas ainda maiores. Nós temos um relato bíblico. A essa altura, Israel não experimentava um domínio monárquico, não existiam reis a essa altura, apenas juízes que aconselhavam e resolviam as demandas da sociedade conforme os preceitos da lei de Moisés. Os juízes, que devem ser o guardião para a aplicabilidade da lei, estava governando ao invés de legislar, porque faltava uma figura de uma liderança temente a Deus. Foi quando então a nação de Israel teve a brilhante ideia de desejar um rei como as outras nações possuíam. E talvez isso pareça uma boa ideia, porém Deus se irritou, porque Deus nunca quis dar à nação de Israel um rei. Ele falou com Samuel, quando Samuel chega diante de Deus, dizendo: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão pedindo rei, porque eles me rejeitam como rei. Se eles pedem rei, rei eles terão. Levanta Saul desta linhagem benjamita, que cuida de jumento, para poder cuidar desse povo. O jumento é um animal até os dias atuais do pasto indomável. Ele não aceita cabresco,
ele não aceita ser guiado. O jumento normalmente, quando bate nele, ele empaca. É aí que ele não sai do lugar. Não sai. Irmãos, Deus também é pedagógico. Pode parecer ofensivo, mas para uma geração com um coração duro, a liderança dela também tem que ser dura. E Deus levantou então Saul para governar a nação de Israel. E Saul governava diante do Senhor. Lembre-se de uma coisa: os reis governam, os sacerdotes representam o povo diante de Deus, os profetas representam diante de Deus a palavra para o povo, os juízes legislam, porém, nessa altura, grandes profetas foram levantados para denunciar as monarquias ou a liderança da época. O texto começa dizendo: havia um certo homem de Ramataim, dos montes de Efraim, chamado Eucana, que tinha uma mulher chamada Ana e Penina. A essa altura, eles tinham duas mulheres. Hoje não pode mais, tá, irmão? Só para você ficar sabendo. É pecado, o nome disso é adultério. E aí, uma dessas mulheres, chamada Ana, orava nos altos pedindo a Deus um filho. Ana, porque ela era estéril. Ela queria transferir valores aos seus filhos. Ela queria apresentar o Deus Yahvé ao seu filho. Mas Deus ainda não havia permitido ela ter filhos. Cerrou a madre de Ana, mas ela orava e buscava, a ponto de Eli, que era um sacerdote da linhagem araônica nesse tempo, ouvindo que Ana orava de longe, achava que Ana estava embriagada, tomado uma antes de ir para o culto. Nós já começamos com um grande problema geracional. Uma geração que antecede não percebe mais a sensibilidade que se perdeu, então ela não consegue transferir temor a Deus para a geração que irá sucedê-la. Se o seu filho não estiver orando mais do que você, ele não será um crente que ora. Se o seu filho não estiver buscando a Deus, dificilmente ele vai buscar a Deus mais do que você. Enquanto Eli estava servindo a Deus naquele tempo, Ana buscava incessantemente o Senhor, pedindo um filho, mas ela fez algo que nos surpreende. Ela disse: Deus, se o Senhor me dá um filho, eu vou entregar ele nas tuas mãos. E assim Deus atendeu a oração de Ana e a entregou a Samuel. A Bíblia diz que no primeiro dia que Ana subiu aos altos de Siló, já com o filho parido, ela deixou Samuel no altar e desceu sem ele. Deus só vai te dar aquilo que você tiver disposto em devolvê-lo. Porque Deus não está interessado em te só dar. Deus quer saber se Ele tirar, você continua temendo e glorificando a Ele. E o que nós vemos é que as gerações vai perdendo coisas e bens e vai rejeitando a Deus, que deveria ser o contrário. Quanto mais Jó perdia, mais Jó glorificava. Então a nossa geração corre vários riscos. Quando Deus tira alguma coisa ou permite alguma enfermidade, nós tendemos a ser uma geração que não ora mais pela dor de cabeça, porque existe a Neosaldina e a dipirona. O que nós transferimos para a geração seguinte é tomar remédio. A geração passada orava. Quando a porta se fecha, a nossa geração diz assim: tenta outra. A geração passada, que deveria ser mais crente, pensava assim: continua crendo que se essa porta, se foi Deus que fechou, Ele também pode abri-la novamente.
Uma geração que o pai transfere palavra para o filho, e o filho se torna mestre e maior do que o pai. Uma geração de intercessoras, que uma criança adolescente vê a mãe indo nas vigílias, orando, e fica mais crente que a mãe. Mas parece que temos experimentado o contrário, não conseguimos transicionar. E espiritualidade, a água está cada vez mais rasa para as próximas gerações. Irmãos, você que é mais antigo, nós deveríamos continuar o legado de subir aos montes, não como se fosse mais espiritual do que o quarto, mas a nossa geração, ou pouco se sabe de monte, de oração de madrugada, de evangelismo na praça. A geração de hoje está no TikTok, não sei o que, confusão, dançando. Isso é resultado da nossa condição espiritual sendo transmitida a esses que estão vindo após nós. Quando Ana entregou a Samuel, a Bíblia diz que Samuel tinha 12 anos, quando ele ouviu a voz de Deus dizendo: Samuel. E Samuel foi até Eli, que era o sacerdote. Quando ele chegou em Eli, ele falou assim: o Senhor me chamou? Eli estava tão disperso que Eli não conseguiu entender que era Deus chamando Samuel. Hoje, se um filho fala com o pai assim: pai, eu quero ser pastor, o pai fala assim: você é doido, você tem que ser médico, advogado, como se ser pastor fosse inferior a qualquer outro ofício. Se a filha diz assim: mãe, eu quero fazer missões, não, missionário passa fome, missionário passa luta, não casa, não tem casa própria, você precisa deixar legado, ter poupança, viajar para Disney, conhecer coisas diferentes, curtir a vida. Você está muito novo para fazer um seminário, você está muito novo para gastar sua vida na igreja. Uma geração que vem chegando aí, que é alfabetizada pelo YouTube, pelos grandes youtubers e influenciadores, que o pai e a mãe sequer imaginam o que o menino aprende. Para o menino ficar em silêncio, a mãe dá um tablet, um celular, para não perturbar. Lógico, essa casa normalmente não tem culto doméstico, não tem GC dentro dessa casa. O filho nunca encontrou o pai de joelho, mas só com um controle na mão, passando de Brasileirão, Paulistão, Mineiro, Copa do Brasil. A mãe, Big Brother, Masterchef e dentre outros, Ana Maria Braga. É isso que eles têm transferido. Os pais que não conseguem responder perguntas bíblicas de filhos, porque não há um interesse da nossa geração em deixar um legado. Aliás, nós temos deixado legados trágicos, tristes. Quem cria os monstros da geração seguinte é os da presente. Tiago, você está sendo muito duro. Você acha? Porque Deus disse assim: ensina os teus filhos o caminho que se deve andar, para que quando ele ficando velho, não se desvie. Sabe por que nós temos homens abusadores? Porque em grande parte os seus pais também foram. Isso é um problema geracional. Eu não estou falando nada de maldição hereditária, pelo contrário, estou falando de exemplo mesmo. Uma geração que não vê os pais de joelho, uma geração de filhos dentro do lar que não vê os pais sequer se beijando. Existe uma pesquisa
que os filhos que sabem que os seus pais têm uma vida sexual ativa, têm uma tendência de permanecerem fiéis quando casados, em 70% maior do que os que não vê os seus pais quando tem uma relação saudável sexualmente falando. Parece que o casamento virou uma amizade apenas dentro de casa. Tem até cama de solteiro para os dois. Aliás, tem uns que o pai dorme com o filho e a mãe dorme com a filha. Problemas de gerações. E aqui está acontecendo um grave problema. Samuel está sendo despertado por uma geração de pais crentes, Ana e Eucana. O menino já nasceu sensível na casa de Deus, diante de Deus, sendo ensinado por Deus, cresceu vivendo para a glória de Deus. Já os filhos de Eli, que era sacerdote, estava dentro da igreja, mas negligenciando, cresceu dentro da igreja desviado. Sabe, às vezes o filho do pastor que é mais mundano do que os que estão no mundo, às vezes acontece. Porque o pai ou a mãe vai passando pano para o filho, em nome do relativismo, que o próprio filho vai levando para dentro da casa com as teorias. Mãe, pai, você não pode ser tão careta assim não. Não, já mudou, pai, já mudou, mãe. Antes o menino só podia ficar na rua até 11 horas. Irmãos, era só Natal que minha mãe deixava até a meia-noite. Hoje, meia-noite, ele está saindo para o rolê. E a mãe fala assim: leva a camisinha, viu? E às vezes é crente. Legado. E sabe qual que é o problema disso? O pai e a mãe têm colocado na conta da escola e da igreja a educação que deveria começar domesticamente. Você fez, o filho é seu e você quem cria, para a glória do nome de Jesus. A responsabilidade é sua. Pastor, o senhor tem que ir lá em casa que meu filho está na droga. Engraçado, quando começou a andar com as amizades erradas, não fez nenhum tipo de abordagem. Uma geração como a minha e como as outras, que vem 70% das mães solteiras dentro da igreja, porque os bonitão fizeram e vazaram, foram embora com a secretária, foram comprar cigarro e nunca mais voltaram. Como transferir valores por uma geração se a nossa está fragilizada, a começar nas escrituras? A gente aceita qualquer evangelho ralo. Toma, profetiza, eu recebo, é água, é papel picado, é martelinho da unção, é não sei o que de Israel, e a gente vai, é corrente, e Bíblia nada, palavra nada, escola bíblica nada, ensinamento nada, é profetagem, é profecia, é disse-me disse, é arrepio, é língua, rola no chão, mas o caráter o mesmo, a mentira está na língua, prostituição no coração. E Bíblia nada. Como transferir valores para uma geração que não ama a palavra de Deus? É 3 horas de culto, 2 de louvor, 50 minutos de apresentação e 15 de palavra. Legado. Vocês estão aqui? A geração que está vindo precisa ser mais apaixonada que a gente. Elas precisam olhar para a gente assim: eu quero ser crente igual, eu quero amar a palavra igual, eu quero conhecer mais do que ele, eu quero orar mais do que ela, eu quero ser mais parecido com Jesus do que ele. Irmãos, quando Samuel estava nos altos, ele ouvindo a voz de Deus, e Eli dormindo, e disse na primeira vez: vai deitar, porque ninguém te chamou. Sabe quando o mais novo, convertido, está querendo fazer a obra, e o mais velho fica impedindo, porque acha que é maduro? Não, isso é primeiro amor, vai com calma.
Não fica evangelizando todo mundo não. Lógico que ele tem que evangelizar. Quem deveria já estar evangelizando parou há muito tempo. Ao invés de evangelizar, só está na fofoca. Aí Deus levanta um novo convertido para evangelizar sim. Os mais velhos ficam reprimindo os mais novos na igreja. Não, daqui a pouco isso é fogo de palha. Irmãos, me matava de raiva e de ódio e de tristeza quando eu queria fazer a obra e vinha alguém mais velho na igreja e falava assim: não, isso aí é falta de maturidade. Não é falta de maturidade, não, é paixão mesmo, é desespero por Jesus. O certo é ser desesperado, o certo é ser louco por Jesus, o certo é ser sensível, não é ser ranzinza e acomodado não. O nome disso é Laodiceia. Eu tenho porém contra ti que não é frio e nem quente, mas morno. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Acostumou com culto? Não, eu já vi o avivamento de 80, eu já vi o avivamento de 90, eu já vi Deus fazendo tanta... Viu? Hoje não vê mais nada. Seco. Samuel, Deus chamou pela terceira vez. Samuel foi até Eli e disse: Senhor, o Senhor está me chamando. Aí Eli, percebendo que poderia ser Deus, disse assim: Samuel, se você ouvir a voz de novo, fala assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te ouvir. Quarta vez. Ainda bem que é Deus quem chama o homem, porque se dependesse do homem buscar a Deus, ele ia estar morto até hoje. Se Deus não insiste, hein? Sai desse tumulto, larga, isso aí é problema. Se você não tem as manhas, não entra não, sem a ajuda do profissional. Foge disso, a gente vai quebrando a cara. Mas Deus é misericordioso e sempre está nos dando mais uma chance. Graças a Deus pelo chamado que começa em Deus, permanece em Deus, vai terminar para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, de repente, Eli, olha o que o texto diz: e o Senhor disse a Samuel, lá no verso 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli, e naqueles dias raramente Deus falava. Sabe por que Deus falava raramente? Porque raramente os sacerdotes buscavam. Menos sede, menos fome, menos conhecimento de Deus. Mais sede, mais fome, mais intimidade com Deus. Quando você vê alguém pregando, tem uns pregadores que eu vejo aqui pregando, irmão, ele vai derramando Bíblia, ele vai apontando Jesus, eu fico assim: Jesus, como é que pode? É porque nas horas que eu uso para poder descansar, às vezes ele está usando para poder buscar. A diferença está aí. Não é que ele é mais espiritual não, é porque ele tem mais sede de Deus, ele prioriza mais a Deus, e Deus vai se revelando: buscar-me-eis e me encontrarei, quando me buscardes de todo vosso coração. Irmãos, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Lógico que tem um apontamento aqui para o Novo Testamento, em Cristo Jesus, mas às vezes as visões já estão quase se dissipando, e a gente não percebe que já se tornou insensível há muito tempo. Você não tem saudade não? Do tempo que você orava de madrugada? Você não sente saudade não? De quando você entrava num culto, o louvor nem começava e você já estava chorando? Você não lembra disso não? Da voz que você ouvia lá de dentro, te chamando, quando você era usado por Deus?
quando você evangelizava nesses becos, dentro do ônibus, no metrô, você não sente saudade desse legado, não? Continue transferindo esse legado. Não se permita ser alvo de uma sequidão ou de uma frieza no seu coração. O Deus que falou ontem, fala hoje e vai continuar falando. O Deus que converteu o traficante ontem, converte hoje e vai continuar convertendo. O Deus que levantou o paralítico ontem, levanta hoje e vai continuar levantando. O Deus que abriu o mar, pode abrir ontem, pode abrir hoje e pode continuar abrindo. Ele é alfa, ômega, princípio e fim. Ai, Tiago, Deus não fala mais como antes. É porque buscamos pouco em relação a antes. Porque tem muitas atividades que têm sido colocadas no lugar de Deus. É muita informação. Irmão, antes nem Google existia. Era Barça, enciclopédia. Você tinha que ler. Hoje já tem até inteligência artificial. Você coloca uma palavra, o artigo vem pronto, em formato de vídeo ou artigo de texto. Nós somos uma geração mais tecnologicamente falando, mais avançada, mas a nossa informação cada vez mais rasa sobre os assuntos. Nós não conseguimos transferir legado de geração, de construção civil. Você procura um pedreiro hoje, você não acha, irmão? Pergunta se minha geração sabe bater uma massa, virar uma massa. Sabe não. Senão vai cortar o pezinho dele, vai dar calinho na mão, aí ele não vira não, ele só trabalha com brand, network, entendeu? Que é a confusão toda, anda todo apertadinho, engravatado, não sabe trocar uma lâmpada, não troca um gás, uma resistência, não sabe fazer nada, e se falar mais alto ele, estou magoado. Irmãos, nós vamos transferindo para essa próxima geração um homem frouxo, uma geração deteriorada em filosofia. A verdade continua absoluta, Deus continua sentado no trono, a verdade é única. O homem foi chamado para governar, para liderar, para ser firme, para apontar o caminho, para proteger. Mas não, acorda meio-dia, PlayStation, FIFA. Irmãos, muito triste isso que nós temos experimentado. Quantos estão aqui? A Bíblia diz que então, enquanto a geração de Eli passou o pano para os filhos que estavam cometendo pecado dentro do santuário, a mesma geração de Eli e Ana e Eucana, duas famílias na mesma geração, uma estava dentro do santuário e negligenciava, ou seja, era crente, e negligenciava a postura dos filhos. A outra era crente, mas não servia no santuário, só adorava, mas preservou o filho, que era Samuel. Esse daqui que foi deixando o filho fazer o que queria, Ofni e Finéias cresceu. Quando o povo levava as gorduras para Deus, o sacrifício, eles comiam as gorduras. E não só isso, as mulheres que chegavam no santuário, eles tinham um quartinho sagrado, que não era para oração não,
era para outras coisas, para o adultério deles dentro do templo. Irmão, tem ministro que acha normal ter uma vida sexual com a namorada e depois pregar, depois cantar, depois tocar. Tem ministro e tem pregador que acha normal sair de uma madrugada inteira se violando, se masturbando, depois pegar esse microfone e pregar sobre santidade. Normal. Ofni e Finéias estava dentro do templo, se adulterando em promiscuidade. Dentro do mesmo templo também estava Samuel, com sede de Deus. Sabe o que Deus fez? Levantou esse aqui, para denunciar esses aqui, a ponto da profecia ser assim, ó. Olha só. Olha aqui. 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos. Ele está falando com Eli, usando Samuel, do qual ele tinha consciência, sabia do pecado dos filhos, e ele não os puniu, passou pano. Por isso jurei à família de Eli, jamais fará propiciação da culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão. A Bíblia diz que Deus matou Ofni e Finéias, e Eli morreu sentado e quebrou o pescoço. E falou para ele assim: ó, a sua genealogia não vai ter idoso, porque eu vou matar todo mundo antes de ficar velho. Sabe por quê, Eli? Porque você não transferiu legado para os seus filhos. Você viu o pecado, não denunciou, passou o pano e continuou vivendo o pecado como se nada tivesse acontecido. É pecado tanto quanto ver e não denunciar. Passividade, cúmplice. E Deus não se compactua com isso. Pastor, como é que eu faço? É meu amigo, está em pecado, chama para perto. Irmão, não dá. Irmãos, a gente não pode tratar como normal. A gente não pode ficar ouvindo notícias que homens e mulheres que sobem nesse púlpito estão vivendo uma vida em orgias nos apartamentos ou dentro dessas repúblicas. Não pode ser normal. Não pode ser normal líderes de GC que estão se prostituindo com as lideradas. Não pode ser normal isso. Não pode ser normal o pastor cair com a secretária. Não é normal. Não é normal quem toca, quem canta, viver uma vida de pecado, cheio de vídeo pornográfico no telefone. Não é normal. A casa do Senhor tem ordem e decência. Não é normal vendermos o Evangelho. Não é normal fazer as coisas para agradar os homens. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Não é normal. Mas eu não posso denunciar, senão minha cabeça é cortada. Irmãos, é melhor ser recebido na glória por Deus do que se tornar profano como Eli, vendo o pecado e deixando as coisas acontecer debaixo dos olhos. Não é normal. E sabe quem que Deus levantou para denunciar?
Samuel. Seus filhos estão roubando dentro do templo. Eli, eu te honro como autoridade, mas você deixou de honrar a autoridade maior, que são os princípios. Nós precisamos passar legado de santidade. Filho, não é bonitinho aprender a não devolver troco, não, é pecado o nome disso. Hoje o pai fica rindo quando o menino diz assim: ó, o coleguinha me bateu, dei nele um soco na cara lá na escola. O pai: é isso aí, filhão. Isso não pode ser normal. Não pode ser normal, irmãos. Aí por isso que as visões começam a cessar. Aí você fica no culto e você fala assim: gente, o culto está frio. Sabe por que muitas vezes está frio? Porque está cheio de pecado entre o altar e a plataforma e os bancos da igreja. Se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Irmãos, eu tenho medo do pente fino de Deus. E de Deus ninguém zomba. Na hora que chegar o cálice até transbordar e ser derramado, tudo que estava em oculto será revelado. Sabe para que Deus levanta profeta? Para denunciar lideranças. Todo profeta foi levantado para denunciar os reis, que se perdiam em grande parte. Porque se Deus está tendo que usar profeta, é porque a geração parou de ouvi-lo. Está insensível. Mas Tiago, Deus não fala mais comigo, lógico, com Bíblia fechada Deus não fala. É só desligar o TikTok, o Brasileirão e abrir a Bíblia, você vai ver Deus falando. Vocês estão aqui? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a pergunta é: qual legado a nossa geração vai transferir? Irmãos, é muito triste você ouvir fora, no gabinete e nos corredores da igreja, o crente que transfere nudes para outro, coisas obscenas, o crente que agride a esposa em casa. Triste. O cara casado, além de não comparecer com a esposa, fica cheio de papinho com outro homem. Legado maldito. Conversa mais com os amigos do que com a esposa em casa. Não abandona, não casa-se. Se você tem problema nessa área, não se case, seja celibato. Fica sem mulher a vida inteira, não envolva outra pessoa no seu pecado. Contrário também. Não é pecado a tentação, é pecado cedê-la. Está tudo contrário, irmãos. Violação de valores. Legado, como transferir? Como transferir legado se nós passamos o pano para o pecado dentro? Amém. A Bíblia diz que quando Deus corrige, é porque Ele ama. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Samuel falou assim: Eli, sinto muito. Eu sei que eu cresci com o Senhor. Eu sei que o Senhor já foi uma bênção. Mas eu tenho que te entregar o que Deus mandou. O Senhor está passando pano para o pecado dos seus filhos.
E vale para todo tipo de liderança, eclesiástica, igual nós estamos aqui, a começar de mim. Vale para liderança matrimonial, o pai e a mãe que está vendo os filhos e não está corrigindo, não está chegando, não está chamando, está deixando para lá. Vale para a liderança corporativa. A empresa está que faz coisa errada, oprime funcionário, tira direito de funcionário, não paga os fundos de garantia do funcionário, não põe a cesta básica conforme a lei para o funcionário. Aí o líder, crente, está vendo isso tudo e não faz nada, está passando o pano igual Eli. O líder do GC está vendo o casal pecando. Não, Deus só ama o coração, Deus ama, mas Deus também corrige. Irmão, parece que o errado é pregar a verdade. Hoje, se você prega a palavra, parece que quem está pregando é quem está errado. Não é o pregador, é a palavra que define o que é certo ou errado. Não é o que eu acho, não é o que você acha. Não estou apontando, eu estou dizendo: se está em pecado, se arrependa. E depois a gente fica falando que a gente não consegue conquistar nada, parece que tem um olho grande na nossa vida. Tem um olho grande não, o nome é brecha, não é olho grande não, é brecha. Cheio de confusão na vida pessoal, não conserta, cheio de gambiarra, cheio de coisa. Irmão, é só confusão atrás de confusão. Legado, aí essa geração precisa de referência. Olha para a referência, fala assim: eu? Que é não? Às vezes a liderança escandaliza mais os novos convertidos. É a liderança que às vezes fala mal um do outro. Fica às vezes a liderança, um pastor pisando no outro. Irmão, eu passo por isso, de eu pecar também. A vaidade também existe aqui em cima. O problema é grave, não é só aí não, é aqui também. Ao invés de facilitar, é vaidade, é capricho. E quem sofre com isso? Ovelha. Por isso que está estando de igreja dividida. Aí a cada divisão é 4, 5 que fica pelo meio do caminho. Volta para as baladas. Aí depois a gente fica assim: não, a igreja está vazia, né? Estava. Porque quando tivemos a oportunidade de cuidar, ao invés de nós cuidarmos das ovelhas, ficamos preocupados com um tanto de outra coisa. Deus está despertando essa geração para deixar legado. Deus está querendo consertar a nossa casa, irmãos, e a começar de mim e de você, em vivermos uma vida em santidade, em vivermos uma vida em dependência, em vivermos uma vida em entrega. Nós não podemos mais tolerar Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que eles não estavam fora, eles estavam no templo. Eles eram sacerdotes. Amém. Fica de pé no seu lugar. Verso 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Pode expulsar o profeta, mas a profecia fica.
mataram João Batista. Eu estou dizendo que eles tentaram parar Samuel também, mas a palavra se cumpriu, irmãos. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia Samuel, estava confirmado como profeta do Senhor. Só que a profecia de Samuel não era bacana, não era sobre carro zero, não era sobre casa própria. A profecia de Samuel não era sobre casa na praia, era: há pecado no meio de vocês. E como um pequeno profeta, Deus me usa nessa tarde para dizer: há pecados em nosso meio, a começar de mim. E o que nós precisamos fazer para deixar um legado? Nos arrependemos.